Bom dia, tudo bem? Hoje a gente vai falar de um assunto que eu gosto muito e que eu falo sempre, que é avaliação. Hoje eu vou falar um pouquinho, né? Eu separei um pouquinho, é um tema muito amplo. Então eu separei um pouquinho detalhes que fazem a diferença na avaliação. Vou fixar o comentário aqui. Na avaliação. E na verdade são detalhes que fazem toda a diferença, tá? Vai fazer toda a diferença. Então, às vezes, um problema que a gente tem lá na frente, a gente conseguiria evitar esse problema por causa da avaliação, né? Às vezes, a falta de cliente que a gente tem na clínica é uma coisa que a gente poderia resolver isso na avaliação ou até mesmo no primeiro contato com o cliente, quando ele entra em contato no WhatsApp, já seria a forma da gente conduzir a conversa já faria toda a diferença para o paciente marcar o horário, para o paciente fazer o tratamento e para o paciente ficar satisfeito no final do processo, né? Porque é todo um processo, né? Então, a gente ter um cliente envolve um relacionamento e esse relacionamento ele começa no primeiro contato, né? Que hoje se dá pelo WhatsApp, pelo Instagram, né? Enfim, esse primeiro contato. E aí, a partir desse primeiro contato, vai ter a avaliação, vai ter o diagnóstico, vai ter o tratamento e vai ter o resultado disso, né? Que o resultado é, obviamente, que é a melhora estética. Então, a gente precisa ter muita clareza de todo esse processo e de como conduzir cada um desses processos. E eu falo sempre, né, que o segredo de tudo tá na avaliação, tá? Sempre é na avaliação. Hoje, a gente tem uma estética muito comercial, né? Eu já comentei nas lives passadas sobre essa questão de aparelho, o que comprar, conflito de interesse, né? Como é difícil trabalhar na área da estética por causa do excesso de informações que a gente tem, pelo excesso de recursos, pelo excesso de aparelho. Então é uma área difícil de trabalhar por causa disso. E é uma área que cada vez mais está ganhando mais evidência. Nossa, Priscila, mas isso é ótimo, não é não? Né? Cada vez mais evidente, cada vez estar mais em evidência, cada vez as pessoas falando mais, cada vez as pessoas buscando mais, eu acho excelente, né? Porque aumenta a demanda. Porém, tem um pontinho negativo aí. Deixa eu só colocar o aqui, que agora a vida voltou aqui, acabou o lockdown, então as obras voltaram. Tem um ponto negativo, né? Então tudo que é em excesso é ruim. Tem muitos pontos positivos, porque todo mundo fala mais sobre tratamento estético, as pessoas procuram mais tratamento estético. Porém, quando tem esse aumento de demanda, atrai muito profissional para a área, né? E atrai muito investidor para a área, né? As pessoas são atraídas para a área que está em maior crescimento. E, né, graças a Deus, a nossa área é a que está em maior crescimento sempre, né? Mesmo em momentos de crise, continua tendo crescimento. E o que acontece? Vem para nossa área muita gente que tem interesse puramente comercial, né? E isso acaba atrapalhando, porque tem o paciente, né? A satisfação do paciente, o resultado do paciente não é o objetivo principal, né? Claro que todo mundo trabalha porque tem que ganhar dinheiro, né? Não tem por que trabalhar se não tiver lucro, né? Isso daí, enfim, não tem nem o que falar sobre isso. Mas a gente trabalha, né? Os profissionais que trabalham
com mais comprometimento. O lucro, ele acaba sendo uma consequência do nosso trabalho, né? Claro que a gente não vai trabalhar de graça e também não vai trabalhar para levar prejuízo. Isso também é importante, né? Vou fugir um pouquinho do assunto, mas é importante a gente saber o custo do nosso trabalho. É importante não, né? É fundamental. Não tem como trabalhar se a gente não souber o custo. Mas enfim, isso daí a gente pode deixar para discutir um outro momento. Mas essa estética comercial, né, esse apelo comercial que tem, essa ilusão, né, que tem na estética, porque como tem muita informação e às vezes essa informação é passada de uma maneira não tão clara, cria-se na cabeça dos profissionais e na cabeça das pacientes uma ilusão muito grande, né? E isso é ruim, porque aí a gente tem profissionais querendo sempre estar em busca da melhor técnica, sempre achando que aquela técnica que vai resolver os problemas dele, é aquela técnica específica que vai trazer um monte de paciente, que vai fazer com que ele ganhe dinheiro, né? O paciente, ele acha que é aquele aparelho novo que vai resolver todos os problemas e ele vai ter o corpo que ele sempre sonhou. Então, o apelo que tem na área da estética é isso, né? Profissional, faça isso e ganhe dinheiro. Paciente, faça isso e conquiste o corpo que você sempre sonhou. E não é assim, né? Não é assim. Por quê? Porque não existe nada que seja 100% verdade, tá? Do lado do paciente, a gente tem que entender que existem as particularidades de cada um, né? A gente, como profissional, a gente tem que entender que, independente da técnica, nenhuma é milagrosa. Todas têm indicação, contraindicação. Se isso não for respeitado, não vai conseguir o resultado, né? E da mesma forma, se você não conseguir se posicionar como autoridade, se o paciente não confiar em você, se você não tiver credibilidade, independente da técnica que você usa, não vai resolver os seus problemas. Por quê? O paciente, ele precisa ter confiança em você. Então, a partir do momento que a gente consegue construir essa relação, que a gente consegue ter credibilidade, que a gente consegue ser uma autoridade no assunto e que o paciente tenha confiança na gente, independente do aparelho que você for trabalhar, você vai ter resultado satisfatório. Tanto resultado satisfatório de ter paciente, quanto o resultado com a técnica em si. Porque tudo funciona. Só precisa saber como usar e para quem usar, que é uma coisa que eu falo sempre, né? E o paciente, ele precisa procurar você, profissional, né? Então, ele precisa escolher o profissional e não escolher o equipamento. E o paciente, a partir do momento que ele escolhe o profissional, ele confia naquele profissional que ele escolheu. A partir do momento que o paciente escolhe o equipamento, ele pode ir em qualquer profissional. E aí, obviamente, ele vai escolher quem? Ele vai escolher o profissional que cobre mais barato. Tá? Por quê? É o equipamento. Então, na cabeça, a gente sabe que isso não é verdade. Mas na cabeça do paciente, eu posso fazer tal aparelho em qualquer clínica, vai ser a mesma coisa, né? Eu posso fazer tal técnica em qualquer clínica, vai ser a mesma coisa. E a gente sabe que não é assim, né? A gente sabe que existem muita coisa que precisa ser respeitada. E isso vai do nosso posicionamento com o cliente. Então, a gente não pode ter preguiça de conversar com o paciente, de conversar com o cliente. A gente precisa ter tempo para dar atenção para aquele paciente no WhatsApp, né, que é o primeiro contato ali que ele está tendo com a gente, né? Para isso, a gente tem que ter organização e planejamento, que foi até a live que eu fiz com a Mayara, depois vocês assistam essa live. A gente precisa se organizar para conseguir
criar essa autoridade para o paciente, né? A gente precisa de recursos para saber falar com esse paciente e a gente precisa se posicionar com esse paciente. Isso é o mais importante, tá? Porque o cliente, ele chega, ele fala o que ele tem e o que ele quer fazer. Eu tenho celulite, eu quero fazer tal aparelho. Eu tenho gordura localizada, eu quero fazer tal aparelho. Então, ele já tem o diagnóstico pronto e ele já tem o tratamento pronto. E aí entra de novo o que eu falei, a gente não pode ter preguiça de conversar com o paciente. Justamente porque quando acontecer essas situações, você precisa explicar para o seu paciente, né? O porquê, se ele realmente tem a celulite ou se ele não tem a celulite, o porquê, de repente, aquele aparelho que ele falou, para ele não seria tão interessante. Então, a nossa área, ela vai muito além e ela é muito mais ampla do que o paciente pensa, né? Só que é culpa do paciente? Não, é a informação que chega para ele, né? Essa informação chega para ele. Então, por isso que a atitude dele é essa. E aí a gente precisa, desde quando a cliente entra em contato pelo WhatsApp, quanto é a sessão de tal coisa? Eu preciso fazer tal coisa, né? Mas como assim? Né, precisa fazer? A gente não sabe se precisa mesmo, se tem indicação, se não tem indicação. Então, sempre é importante a gente conduzir a cliente para que ela faça uma avaliação. Porque aí é na avaliação que você vai conseguir falar para ela se ela realmente precisa ou se não. Ou se de repente tem algum outro recurso, né? E a cliente precisa entender que a gente está fazendo isso para o bem dela, né? Porque às vezes o que ela quer, ela vai estar gastando dinheiro fora. E isso é uma coisa que também precisa ficar muito, muito claro para as nossas clientes, a forma como a gente trabalha. Que a gente tem que trabalhar de uma forma muito honesta e muito verdadeira. A gente não pode simplesmente aceitar o que a cliente falou. A cliente quer fazer criofrequência. Eu aluguei o aparelho para a semana que vem e eu preciso lotar a agenda, eu ainda tenho um horário livre, eu vou marcar ela. Né? Sem se preocupar se ela tem a indicação, se ela vai ter o resultado que precisa, né? Sem saber qual que é o resultado que ela espera. Porque também é muito importante, no momento da avaliação, a gente ouvir a cliente e ela falar qual é a expectativa dela. Né? Eu quero fazer drenagem linfática, né? Tô dando um exemplo de uma paciente que eu conversei agora de manhã. Eu quero fazer uma drenagem linfática, quanto é? O que eu perguntei para a cliente? Qual é o seu objetivo com a drenagem linfática? O que você espera da drenagem linfática? Né? Aí ela me respondeu que ela esperava reduzir o abdômen. O que eu respondi para ela? Reduzir o abdômen, o aumento de volume no abdômen dela pode ser por flacidez muscular, pode ser por gordura visceral, pode ser por flacidez de pele, né? Tem muitas coisas que pode estar provocando esse aumento de volume. E a drenagem linfática, ela só vai melhorar se for o inchaço, tá? Se não for, ela não vai ficar satisfeita, né? Então, a gente precisa investigar tudo isso, né? A gente, de novo, não pode ter preguiça de conversar com o cliente, não pode ter preguiça de perguntar. Então, a gente sempre tem que perguntar, a gente sempre tem que extrair ali do cliente o máximo de informação possível, né? Além daquelas perguntas que todo mundo já sabe, né? A gente também precisa aprofundar um pouco mais para entender um pouco mais a necessidade. Né? Eu fiz um curso agora, né, no lockdown, que aí um curso de atendimento com o cliente mesmo, né? E aí ele falou o seguinte, eu achei que faz muito sentido, né? O cliente, quando ele contrata alguém, quando ele compra uma furadeira, né? Ele vai comprar uma furadeira. O que ele quer não é o furo na parede, né? Ninguém quer fazer um furo na parede, né? O que a pessoa quer é o quê? É colocar um quadro, né? Colocar alguma coisa ali.
mas ela precisa de uma furadeira para conseguir atingir o objetivo dela, né? Para conseguir alcançar o que ela quer. Então, por isso que a gente precisa investigar mais a cliente e a gente também, né? Fazer a investigação ali do diagnóstico da cliente, né? Nem sempre o aumento de volume vai ser o edema, né? Nem sempre o aumento de volume vai ser a gordura. Então, o que mais pode ser, né? E o que ela tá querendo? Então, é muito importante isso. A Elo tá falando que não é jovem, não sabe acenar. Pode colocar uma mãozinha nos comentários. E aí, aproveitando, gente, clica nesse aviãozinho aqui, ó, que tem embaixo, e já envia para as profissionais que vocês conhecem, que precisam, que gostam de saber mais essas informações de avaliação, que gostam de assistir live, que de repente está almoçando agora, tá sem o que fazer. Já clica nesse aviãozinho e já envia. E já clica no coraçãozinho também, porque aí o Instagram ele oferece para mais pessoas. E comentem aí, coloca as dúvidas de vocês também. A gente vai falar sobre o Instagram ainda hoje. E a gente vai falar sobre o Instagram também, sobre essa questão de rede social nas próximas lives, tá? Que vai ser na semana que vem, na outra semana. E então, essa questão da cliente, da profissional, ela conseguir identificar qual é a real necessidade da cliente e conseguir identificar a expectativa da cliente, vai fazer toda a diferença, né? Porque sempre a expectativa vai ser alta, né? Então, se eu busco um tratamento para reduzir o abdômen, o que eu quero? Uma barriga chapada, né? Se eu busco um tratamento para reduzir o culote, o que eu quero? Reto, eu não quero volume nenhum, né? Então, a maioria das pessoas é assim, né? Então, a gente precisa sempre estar conscientizando a cliente do que a gente pode fazer por ela e do que também vai depender dela para fazer, tá? Então, eu tenho uma cliente, ela é uma das minhas clientes mais antigas, né? E sempre quando eu falo assim para ela, nossa, eu achei que aqui melhorou, eu achei que essa região tá assim, né? Eu achei que aqui tá assado. Sempre quando eu aponto alguma coisa para ela já começa a rir. Ela fala assim, Priscila, você já sabe o que eu quero, né? Eu quero um corpo perfeito. Então eu nunca vou conseguir ver diferença. Eu só vou ver diferença quando tiver do jeito que eu quero. Aí eu falei assim, e eu já te falei que o jeito que você quer é Photoshop, né? Que o jeito que você quer não existe. Então mesmo ela falando pra mim que ela não consegue ver diferença, né? Que a diferença pra ela sempre vai estar inalcançável, né? Ela só vai conseguir perceber uma diferença quando tiver num inalcançável, mas ela tem a consciência, né? Ela brinca tudo, mas ela tem a consciência. Mas isso é muito verdade, né? Pensa vocês, a gente também, às vezes, a gente não se coloca no lugar do paciente, né? Pensa vocês com toda essa exposição que tem hoje, né? Com todas essas fotos do Instagram, com todos esses filtros, com todos esses photoshops, com toda a exigência que tá tendo em relação a isso, a gente sempre vai querer o que tá inalcançável, né? A gente sempre vai buscar a perfeição. Então, o nosso cliente também vai ser assim, né? Então a gente precisa muito trabalhar essa questão do que é possível com ele, tá? E aproveitando, né, falar que eu já comentei sobre essa exposição, sobre as fotos, né, sobre tudo isso que a gente vê. E já fazendo um gancho com o que eu falei lá na frente, do apelo comercial, né? De muita gente vindo para a área da estética. A gente tem que ter muito cuidado com tudo que a gente vê e com tudo que é oferecido pra gente, né? Principalmente muito cuidado com tudo que a gente vê. Porque às vezes a gente cria uma ilusão, a gente cria uma expectativa muito alta, desnecessário, tá? Às vezes a gente tem pacientes insatisfeitas por erros e de repente abusos, mentiras de outros profissionais. E a gente não teve o cuidado de orientar aquela cliente da maneira correta, né?
Então, um profissional trabalhando de forma correta, essa atitude ética do profissional, ele vai abranger todo mundo do Brasil inteiro, né? Então, eu trabalhando corretamente aqui, você que está aí em outra cidade vai ter o reflexo do meu bom trabalho aqui. Se eu estiver trabalhando de forma antiética, de forma desonesta, de forma mentirosa, iludindo o meu paciente, você aí vai ter reflexo do que eu estou fazendo aqui. Por quê? Porque o profissional perde a credibilidade. Só que ele também diminui a credibilidade do tratamento. Ele diminui a credibilidade do recurso que está sendo usado, diminui a credibilidade de tudo e todo mundo sofre, né? Todo mundo sofre as consequências. Então, uma pessoa que de repente posta uma foto com Photoshop, né? E isso a gente sabe que acontece, diminui a credibilidade de todas as fotos que a gente vai postar, diminui a credibilidade de tudo que a gente vai fazer. E às vezes uma paciente que de repente teve um resultado bom, ela não acredita no resultado dela porque ela acha que você fez Photoshop. A cliente está desconfiando de você? Não. Ela está desconfiando de toda a situação porque ela acha que isso é uma coisa comum, né? E eu falo muito, né? Eu não gosto muito de foto, né? Por motivos que eu já falei, de repente não ser o caso do paciente, né? Cada paciente é um caso. Então, às vezes, ele vê uma foto, ele acha que ele vai ter aquele resultado, só que é uma situação clínica diferente, né? E aí, o profissional, às vezes, não vai ter... às vezes, nem vai saber que ele viu aquela foto, às vezes, ele nem vai comentar daquela foto, e aí ele vai criar uma expectativa baseada naquela foto. E é um caso clínico totalmente diferente. Então, eu uso muita foto para mostrar para o meu paciente na avaliação. Então, eu escolho uma foto que seja... um caso clínico parecido com o dele e mostro, né, daquele jeito. Mas, enfim, fiz um parênteses aqui, né? Então, existe pessoas que usam Photoshop. E isso prejudica a gente, tá? Eu tive uma cliente uma vez que ela fez um tratamento estético e ela me mandou, ela mudou de Rio Preto, foi minha cliente há muitos anos, mudou daqui, fez tratamento na cidade que ela tá morando agora, e aí ela me mandou a foto, né? E ela tem gordura na papada. E ela me mandou uma foto de um resultado de criofrequência, um antes e depois, maravilhoso. E a hora que ela me mandou a foto, eu fiquei olhando, né, analisando bem, porque eu sei que ela tem gordura. Então eu fiquei observando, eu falei, gente, mas como pode ter tido esse resultado imediato, sendo que a gordura que ela tem na papada, né, a criofrequência não dá resultado imediato na gordura, e fiquei raciocinando como poderia ter sido aquele resultado. E aí eu demorei para responder, ela falou assim, você não viu ainda, Priscila? Eu falei, eu tô tentando entender. Tô analisando aqui sua foto, daqui a pouco eu te respondo. Aí ela falou, não, olha a parede, não olha a minha papada, olha a parede. Aí eu não entendi o que ela tava falando, né? E o que aconteceu? Tinha um papel de parede, né? Ela tava assim de lado, papel de parede, e tinha listras nesse papel de parede. E a listra tava torta, né? Então foi uma foto que foi mexida, né? Então isso é muito ruim. Né? Isso é muito ruim, porque queima todo mundo. Uma outra coisa que acontece muito, tá? E eu vejo, né, que nem sempre o profissional ele age por má fé, tá? Nem sempre é má fé. Existem os que são má fé? Sim, mas eu entendo a correria que é o nosso dia a dia e o quanto é difícil tirar foto do cliente. Né? Então, de tudo que a gente faz, tirar a foto é o mais difícil. Por quê? Às vezes o cliente chega com pressa, o cliente chega atrasado, às vezes ele chega conversando no celular, e às vezes a gente não consegue tirar uma foto adequada, né? Às vezes a gente não tem nem a oportunidade de falar para ele, ó, fica assim, fica assado. Eu entendo tudo isso, né? Então é muito difícil a gente de repente ter uma foto igualzinha,
mesmo que a gente estabeleça um padrão, né? Ah, então eu tiro foto com o braço abaixado. Só que a cliente está lá conversando no celular. Então, assim, né? A teoria é linda, mas na prática a gente sabe como que funciona. E o que acontece? Às vezes, a foto do antes, o braço está abaixado. E a foto do depois, o braço está erguido. E isso faz toda a diferença, tá? Se você vê uma foto de costas, o braço abaixado, vai ter uma sobrinha aqui, né? Vai ter uma dobrinha. Se o braço está levantado, já fica liso. Dá a impressão que é um antes e depois, né? Uma foto de antes e depois, que um resultado muito bom. E essa diferença é só pelo posicionamento do braço, tá? E muitas vezes acontece o contrário, né? Então, a foto do depois, o braço tá erguido, a foto do antes, o braço tá erguido, e a foto do depois, o braço tá abaixado. E aí a pessoa, de repente, não viu um resultado né, se frustra e não sabe por que não teve resultado. É só uma questão de posicionamento do braço, tá? Mesma coisa o abdômen, né? Se você não tem um padrão ali para tirar sua foto, às vezes você tira a foto do antes, o paciente acabou de fazer uma expiração, né? E aí a foto do depois, ele já tá fazendo ao contrário, tá? A foto do antes, ele inspirou, né? E aí encheu o abdômen. A foto do depois, ele acabou de fazer uma expiração, né? Ou o paciente tem um pouquinho de fraqueza muscular. Na hora que ele conversa, o abdômen dele distende um pouquinho. A hora que ele tá quietinho, fazendo uma expiração, o abdômen dele tá mais murchinho, né? Então, se eu tirar uma foto, a hora que a pessoa conversa e a hora que ela para de conversar, eu vou ter diferença no abdômen, tá? Às vezes, aqui na papada, um pouquinho que a cliente, o posicionamento, né? Um pouquinho que ela tá mais olhando para cima, um pouquinho que ela tá olhando para baixo, isso vai fazer diferença, né? Então, são pequenos detalhes que a gente vê na foto que representa muito, tá? Representa muito ali, entre aspas, no resultado que a foto vai apresentar. E é uma coisa, como eu falei para vocês, não é todo mundo que age de má fé nesses detalhes, porque realmente é muito difícil a foto, né? Muito difícil você ter tempo ali de tirar uma foto perfeita, né? E da cliente ela estar ali naquele momento, ela prestando atenção no que você está fazendo, né? Porque ela chega querendo conversar, ela chega querendo contar, então fica muito difícil essa questão da foto. E isso compromete, porque tem pacientes que são muito observadoras, né? Tem pacientes que são mais observadoras do que a própria profissional, por exemplo. E a paciente, ela vai ver esses detalhes na foto, né? Ela observa esses detalhes. E aí coloca em xeque a sua credibilidade enquanto profissional, tá? E a foto, né, apesar, principalmente para as pessoas visual, né, é uma opção muito grande, né, para resultado, para divulgação, só que muitas vezes ela acaba sendo um tiro no pé, né, se você não segue todos esses cuidados que a gente pontuou aqui, né? Uma outra coisa muito importante também é o período menstrual, por exemplo. Ou a gente conseguir observar que algumas situações vai provocar alterações estéticas no corpo da nossa cliente, né? A gente saber que o horário vai influenciar, né? A gente perceber, a gente saber a questão da retenção de líquido. Então, uma avaliação, ela precisa ser feita sempre no mesmo horário, sempre no mesmo dia. Ah, eu fiz uma avaliação na sexta-feira, depois eu vou reavaliar na segunda, depois da Páscoa. Não vai ser real aquela perimetria que a gente está vendo ali, aquela foto que a gente está tirando ali, não vai ser real.
e às vezes vai comprometer o seu resultado. Ou também o inverso também é verdade, né? Eu avaliei uma paciente hoje, segunda-feira, depois da Páscoa. A paciente comeu um monte de bacalhau, comeu um monte de chocolate e ela tá na TPM. Né? Então, pode ser que ela tenha ali 2 quilos a mais. As medidas dela vai dar diferença de até 3, 4 centímetros, dependendo da região. E aí eu faço um tratamento nela, tratamento X, e ela apresenta um super resultado. Esse resultado, né, foi do nosso tratamento? Não. Só deu tempo do corpo dela voltar ao normal depois desse final de semana diferente. Né? Então não foi resultado nosso, não é mérito nosso. Então a gente precisa saber o que é possível fazer, como o corpo responde, né? Qual é a resposta de cada tratamento, para a gente conseguir perceber o que é nosso ali, né? O que é mérito nosso e o que não é. Né? Isso também é muito verdade, a gente tem que tomar muito cuidado. Né? Então, um antes e depois maravilhoso. A cliente perdeu 8 quilos. E aí você fez um tratamento X ali que não colaborou com nada. Aquele resultado não é mérito daquele tratamento. É mérito do emagrecimento. Então você precisa saber qual que é a resposta que vai ter o emagrecimento de 8 quilos para você saber se aquele resultado que você teve ali tem alguma coisa do seu tratamento ali. Ou não. Tá? Então, vocês viram como é complexo? E às vezes é coisa que a paciente vê uma foto lá, antes e depois, maravilhosa, aquele resultado perfeito, a cliente emagreceu 10 quilos, não informa ali, né, que a paciente emagreceu, e aquela paciente que viu aquela foto, ela quer aquele resultado. E ela não vai entender que teve o emagrecimento da cliente ali. Ela vai querer aquele resultado sem ela ter tido o emagrecimento. Tá? E muitos profissionais ficam muito preocupados em estar captando o cliente. Ah, eu preciso de cliente novo, Só que muitas vezes não dedicam um tempo para conseguir orientar, conseguir informar esses clientes novos que ele conseguiu, né? E não conseguir dar um atendimento de qualidade, um acompanhamento para aqueles clientes novos que começaram a fazer o tratamento. O cliente novo, nem sempre ele é a solução para os nossos problemas. Porque a partir do momento que você consegue resultado com o seu cliente, a partir do momento que o seu cliente ele fica satisfeito com o resultado que você ofereceu para ele, o cliente novo vai vir a partir dali, né? Que é o famoso boca a boca. Ah, mas como não existe mais o boca a boca, né? Agora era digital, tudo digital, não existe mais o boca a boca. Existe, tá, gente? O boca a boca, ele nunca vai deixar de existir. É fato, né? Concordo que teve uma mudança muito grande no comportamento das pessoas, tá? Eu não acreditava que a pessoa procurava um profissional de saúde através de rede social. Eu não acreditava nisso, tá? E hoje eu tô aqui, né? E hoje eu tô aqui falando para vocês que sim, que as pessoas procuram, né? Eu tenho experiência disso. Porém, o que eu observo, né? Eu observo muito isso. A pessoa indica, né? Ai, vai fazer tratamento com a fulana de tal. Olha aqui o Instagram dela. Então, o primeiro contato dessa paciente que veio do boca a boca não vai ser pelo telefone, vai ser pelo Instagram. Porque quando a pessoa faz a indicação, a pessoa já mostra o seu Instagram. Isso é o que eu tô percebendo aqui. Depois vocês podem até colocar aí no comentário se vocês também observam isso, tá?
a pessoa ela olha o seu Instagram, ela vê o seu Instagram, aí ela vai se identificar com você ou não. Por isso é muito importante o que a gente coloca no Instagram, tá? Porque se a pessoa não se identificar, né, ela nem vai te procurar. Ou às vezes ela começou a te acompanhar ali, mas ela ainda, né, de repente não tá tão interessada no tratamento, e quando ela tiver, ela vai lembrar de você porque você tá ali no Instagram dela, ela tá te acompanhando. Mas eu observo isso, tá? Muitas pessoas que entram em contato pelo Instagram têm uma indicação prévia do Instagram de uma cliente, tá? Isso daí eu observo bastante. Ah, Priscila, mas é só isso, né? Então, por exemplo, o Instagram, ele é um portfólio? Ele é um portfólio. Mas eu vou conseguir atrair pacientes novas que ainda não têm indicação? Sim, também consegue, tá? Isso daí também consegue sim. Pessoas que não conhecem ninguém que fez tratamento com você, as pessoas podem vir fazer o tratamento com você. E é legal, porque como eu já tô há um tempinho, né, pelo menos de forma mais ativa no Instagram, eu tô há 1 ano, mas já tem muito tempo que eu uso o Instagram de forma mais profissional. O que eu observo? O processo, né, ele é encurtado. Né? Lembra que eu falei para vocês lá no começo que o paciente, ele precisa ter confiança em você e a gente precisa construir uma relação, e essa relação vai desde o momento que o paciente conversa com você pelo WhatsApp, né? Começa daí essa relação. E aí você tem que construir autoridade, credibilidade, o paciente ter confiança em você. Quando você se expõe no Instagram, principalmente com vídeos, depois a gente pode falar sobre isso, esse processo já acontece. Porque você o paciente ele já confia em você. Então, quando o cliente ele chega para uma avaliação, ele já te vê como autoridade. Você já passou a credibilidade que você precisa para ele e ele já tem confiança em você. Então, quando esse cliente ele chega para fazer a avaliação, ele já chega mais decidido a fazer o tratamento com você, porque você já conseguiu passar tudo isso para ele. Então, é um processo que sofre um encurtamento, tá? Então, a importância do Instagram nesse processo da avaliação, tá? Porque a avaliação, gente, ela é longa, né? Então, muitas vezes, o tempo que eu dedico ali para avaliação é só uma conversa, né? Às vezes não dá nem tempo de fazer perimetria, peso, né? Essa avaliação mesmo em si, não dá nem tempo de fazer. Tá? Porque aí você vai, principalmente ali, focar no diagnóstico inicialmente, tá? Então, porque exige todo esse processo, exige toda essa conversa, exige você entender a real necessidade do seu cliente, entender a expectativa do seu cliente. E aí e você precisa explicar para o seu paciente, né? E ele ter confiança você tá explicando que tal tratamento ele não pode fazer, né? Não é indicado para ele. E muitas vezes ele não vai aceitar isso. A partir do momento que ele já tem confiança em você, fica mais fácil aceitar. Então você usa menos tempo tendo que se justificar, tendo que explicar, porque muitas vezes essa explicação a pessoa já viu no Instagram, né? Ela já se identificou com a forma que você trabalha no Instagram. E por outro lado, também funciona como um filtro. Porque a pessoa que ela não se identifica com a forma que você se posiciona no Instagram, ela não vai chegar até você. E isso é bom. Isso não é ruim. Isso é bom. Porque a pessoa que não se identifica com a forma que você trabalha é uma pessoa que, se de repente você começasse a atender, ela te daria problema. Ela te daria dor de cabeça.
Porque vocês não têm os mesmos princípios, a mesma filosofia, o mesmo entendimento das coisas, né? Não pensa da mesma forma. E isso acaba sendo ruim, tá? Então hoje eu reconheço, tá, a importância do Instagram e não falo nem tanto a importância do Instagram para atrair clientes. É claro que isso acontece, tá? Mas eu entendo isso como uma consequência. Eu acho que o Instagram ele é muito mais importante para você se posicionar, né? Para você passar a sua autoridade e para as pessoas confiarem em você, né? E também a título de informação, né? Você ter a oportunidade de você passar para as pessoas o que você sabe, né? Eu acho que isso é o fundamental, né? Então, você levar informação que de repente você não teria oportunidade de conversar sobre aquele assunto com aquela pessoa, né? Ou até uma pessoa que você não conhece, e você tá dando uma informação ali que pode mudar a vida da pessoa, né? Então eu acho isso também muito gratificante e muito importante nesse processo todo do Instagram. E quando eu até já contei aqui para vocês, né? Quando eu comecei a me interessar mais por essa questão do marketing digital, foi com uma frase que o Edgar falou para mim, né? O Edgar, ele era um consultor do Sebrae, né? Eu fiz um curso do Sebrae aqui em Rio Preto e o Edgar era o consultor de marketing. Hoje ele tá em Ribeirão. E eu falei para ele, não tinha placa com meu nome na clínica. E eu falei para ele, não, ó, eu tenho um processo aqui que é boca a boca e as clientes já chegam filtradas. E eu gosto desse filtro que acontece, porque quando a cliente chega, ela já sabe a forma como eu trabalho. E ela já se identifica com a forma que eu trabalho. Então eu prefiro trabalhar dessa forma. E aí ele falou assim, mas você sabia, né, que existem muitas pessoas que têm esse perfil que você gosta, que tem esse perfil das clientes que você já atende e que não vai ter oportunidade de te conhecer? Só vai ter oportunidade de te conhecer, né? A chance dela te conhecer se você estiver no Google, se você estiver no Instagram, se você estiver no Facebook, a chance dela te conhecer vai ser muito maior. Porque às vezes esse boca a boca pode não chegar a ela. E aí fez muito sentido isso, né? E aí ele falou assim, tudo vai depender da forma que você se comunica. Você pode se comunicar para atrair essas pessoas, né? E a partir daí eu comecei a levar mais a sério essa questão do Instagram e também do Google Meu Negócio. Ele falou assim, você precisa estar no Google. Quando você vai procurar o telefone de alguém, onde você procura esse telefone? No Google, né? E aí, se a cliente, de repente, perde os contatos do celular dela, como que ela vai conseguir achar o seu telefone? Né? Como ela vai conseguir se comunicar com você? E aí, isso me convenceu da importância do Google. Só que, por isso, tá? Agora, vai vir cliente do Google? Eu achava que não, né? Eu falava assim, ninguém vai procurar uma clínica de estética, uma fisioterapia dermatofuncional, por exemplo, né? Ninguém que faz uma cirurgia plástica, ela vai procurar um profissional no Google sem ter referência desse profissional. E é mentira, tá? As pessoas procuram sim. As pessoas procuram. Por quê? Exemplos que já aconteceu comigo, tá? A pessoa mudou pra cá e ela ainda não conhecia ninguém e ela precisava fazer o tratamento, né? A paciente estava aqui fazendo um tratamento aqui, né? E o médico pediu para ela fazer drenagem linfática e ela não conhecia ninguém, o médico não tinha ninguém para indicar, então ela foi no Google, né? Pessoas que de repente estão aqui, né, por algum motivo e precisam dar continuidade num tratamento, precisa fazer o tratamento, também não tem referência, vai para o Google, tá? Então, existe essa demanda no Google sim, certo? Semana que vem, na próxima live, a gente vai falar mais um pouquinho, né, sobre essa questão
sobre essa questão de rede social, né, do Google, do Instagram, enfim, e dessa questão de autoridade, de credibilidade com o vídeo, né, que eu sei que é difícil. E o que eu queria deixar a mensagem para vocês é exatamente isso, tá? O processo da avaliação, ele começa, é uma relação com o cliente que começa em responder a mensagem do WhatsApp, tá? E você tem que estar preparada para isso, né? Você tem que dispor de um tempo para conversar com o seu futuro paciente no WhatsApp, né? Porque tudo começa dali. E aí, em agendar essa avaliação, né? Que é uma coisa muito difícil, né? O paciente, por todas essas questões que a gente já comentou, né? De aumento de demanda, de estética puramente comercial, de compra-venda, o paciente ele quer comprar a sessão com tal aparelho, né? Então ele não sabe da importância da avaliação e ele já quer fazer a sessão. Então é um desafio a gente conseguir levar o paciente para a avaliação. Mas é ali, com todos esses cuidados, com a foto, com todos esses cuidados em conversar com o cliente, em entender o que ele quer, e entender a expectativa dele, que vai fazer com que a gente tenha sucesso no tratamento e com que o nosso paciente fique satisfeito, tá? Então, resumindo, todos esses detalhes são situações, né? São coisinhas que vai demandar o quê? Vai precisar do quê? Vai precisar de tempo. Para a gente ter tempo, a gente precisa ter organização e atenção, tá? Atenção e observar, né? Sempre estar atenta e observando o nosso paciente. E lembrando também que a avaliação ele é um processo contínuo, né? Igual, por exemplo, eu entro, a minha paciente ela vai na minha frente, né? Ela entra na sala e eu vou atrás dela no corredor. Por quê? Porque ali eu já estou observando como ela tá. Já estou observando como ela tá andando, já estou observando como que tá esteticamente. Ali eu já estou observando tudo. Já estou observando como que ela tá vestida. E são coisas ali do dia a dia que entrega muito pra gente, fala muito pra gente, tá? Então, observar também atitudes, comportamento da cliente, porque já tá falando muita coisa, sem a cliente verbalizar, tá bom? Então, muito obrigada a todo mundo que participou. Se alguém tiver alguma pergunta, se alguém quiser pontuar alguma coisa, a gente ainda tem um tempinho, podem ficar à vontade, tá? Se vocês quiserem alguma pergunta, podem fazer sugestões também de temas de live pra gente fazer. Quem entrou agora, depois eu vou deixar salva, aí vocês voltam e assistam desde o começo. Se surgir alguma dúvida, se tiver alguma coisa que vocês quiserem pontuar, aí me chama no direct ou no WhatsApp que a gente conversa, tá bom? Boa semana para todo mundo!